A palavra do Senhor diz: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Eu gostaria de começar com esse versículo. A gente vai citar um pouco de todo um contexto, e assim como ontem, eu não quero me deter a nada escatológico de tempos e épocas, mas sim dos posicionamentos que as Escrituras nos ensinam a nos preparar para esse grande dia do Senhor. Você sabia que todos os discípulos, eles aguardavam esse grande dia? A palavra da vinda de Jesus era uma palavra desde o início da igreja. Todas as gerações que passaram sempre acreditaram que Cristo voltaria no seu tempo. Por quê? Pelo tamanho da importância dessa mensagem. A igreja do Senhor, ela não pode falar mais sobre as coisas que o homem deseja do que sobre os rudimentos importantes da fé. E dentre eles está aí o arrebatamento, o retorno de Cristo, né? Mas eu quero me deter nos posicionamentos que Jesus nos ensina. Esse texto, ele falou uma palavra muito importante aqui. Ele disse preparo. Fala comigo, preparo. Eu acredito muito que nós estamos vivendo um tempo de preparo. Nós precisamos nos preparar para tudo aquilo que a narrativa bíblica mostra que vai acontecer mediante as circunstâncias que a gente está vivendo. Querido, o que nos move não é as notícias do jornal. O que nos move não é a expectativa do ser humano. Nós temos uma bússola na nossa vida, e essa bússola é as Escrituras, é a palavra de Deus. Amém? Essa pandemia, ela nos revelou muita coisa. Ela nos revelou, a gente precisou parar tudo. Parou a escola, parou o trabalho, parou a igreja, né? Parou faculdade, parou tudo que você estava fazendo. E o que começou? O que ficou? Você, Deus e a sua família. Eu acredito que Deus estava querendo nos mostrar o que é realmente importante. Acredito que Deus estava querendo restaurar a maneira dele se movimentar. Você, a sua casa e Deus. Essa restauração que Deus propõe. Você sabia que Deus colocou Noé de quarentena? A Bíblia ainda cita 40 dias e 40 noites, ela cita esse termo, e a gente sabe muito bem que a quarentena de Noé também se estendeu igual a nossa. Mas a questão não é ficar de quarentena, a questão não é tudo isso, a questão é, você sabe por que Deus fez isso com Noé? O que Deus queria? Quando pôs Noé numa quarentena, quando parou tudo, ele queria voltar a fazer tudo como ele sempre quis, e recomeçar com Noé. Então, quando Deus põe um prumo sobre a terra, Ele está nos mostrando que Ele quer que nós voltemos à origem. Ele quer que nós paremos e observemos tudo que estamos vivendo, para que a gente volte a fazer somente o que Ele quer que a gente faça. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Num tempo onde tem tanta gente fazendo tanta coisa, o diferencial estão com aqueles que estão fazendo só o que Deus mandou fazer. Eu vou dizer uma palavra na sua vida, que Deus possa mexer nas estruturas totais, para que reste na sua vida somente o que Ele quer. Por isso nós estamos entendendo que há um ciclo novo. Amém? 20 anos, uma vez um amigo disse: Fabrício, sabia que o número 20 representa visão clara? Representa visão nítida? Eu achei interessante isso, né? A gente sabe que muitas coisas têm seus significados. E eu acredito que nesse tempo o Senhor nos deu uma oportunidade de desembaçar a lente dos nossos óculos e voltar a enxergar as coisas não na ótica da nossa velocidade de vida, da nossa rotina maluca, endoidecida que a gente tem de fazer tanta coisa. Essa foi a maior profecia que eu já recebi na minha vida. Não foi quando disseram: Fabrício, você vai ser enviado pelo Senhor às nações. Isso já aconteceu, foi bom, mas não foi. Fabrício, Deus vai fazer, isso tudo se cumprindo. Mas teve uma vez que um homem de Deus, inspirado pelo Senhor, ele veio até mim e disse: Fabrício, o Senhor te tem uma palavra. Você vai fazer somente o que Ele quer que você faça. Eu falei: uau, não há uma palavra melhor que essa. Porque nós vivemos um tempo de excessos, e se você não aprender a desapegar,
e não aprender a romper com algumas coisas que travam a sua vida, você não vai conseguir se preparar para aquilo que está por vir. Guarde isso, tem coisas que você vai ter que deixar, e algumas que você vai ter que desapegar. A gente tem uma dificuldade muito grande de deixar coisas que Deus não quer que a gente fique mais, e às vezes a gente insiste com coisas que não fazem parte mais do ciclo que Deus quer para nós, e a gente sofre por não tomar uma decisão em cima disso. Querido, quem se casa com um ciclo, fica viúvo no próximo. Você nunca pode paralisar por causa de algo que você não consegue desapegar. Esses dias eu recebi uma foto no celular, com uma mão, pastor Nadir, segurando uma corda, fazendo muita força para segurar a corda, e a mão estava sangrando, e tinha uma frase escrita assim: às vezes a dor de segurar é maior que a de soltar. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente está segurando coisas que estão nos impedindo de viver a plenitude daquilo que Deus deseja. Amém? Gideão, quando foi destruir os midianitas, 300, mas quando foi destruir o altar de Baal, Deus mandou ele levar 10, porque tem lugares que Deus vai levar você que não cabe todo mundo que está com você, e você precisa ter maturidade para compreender essas coisas. É por isso que nós não podemos nos mover por afeto, nós temos que nos mover por propósito. Querido, ou você move por necessidade, ou se move por desejo, ou por propósito. Preste atenção no que eu vou dizer agora, vai virar uma chave na sua vida, eu creio. Tudo que tem poder para te movimentar, tem poder para fazer você parar. Se você se movimenta por dinheiro, quando o dinheiro acabar, você para. Se você se movimenta por reconhecimento das pessoas, quando você não receber um tapinha nas costas, você para. Mas se você se movimenta pelo Senhor, você não para, porque Ele não para. Filipenses 1,6 diz: o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Pastor, por que eu começo a fazer as coisas e não concluo? Porque você não começou em Deus, porque tudo que Deus começa, Ele termina. Então nós precisamos nos submeter a esse prumo e desapegar daquilo que está travando a nossa vida. Você quer um resumo? Eu te dou. Se não faz parte do teu futuro, está fazendo o que no teu presente? Meu Deus, alguém vai ser liberto agora com essa palavra. É como se o seu interior estivesse dizendo: chega, eu não quero mais vivenciar aquilo que o Senhor não deseja para a minha vida. Eu não quero mais gastar minhas energias em coisas que as pessoas esperam de mim. Eu não quero mais investir todo o meu tempo na minha reputação. Querido, reputação é o que os outros veem de você, caráter é o que Deus vê de você. Você tem que manter uma boa reputação, mas o que mantém uma boa reputação é um bom caráter. Você não precisa colocar máscara para ninguém, é só você se tornar aquilo que você realmente crê. Meu Deus, me explica melhor, pastor. Sim, você vai deixar de ser o que os outros querem que você seja, vai desistir de ser o que você pensa que é, e vai começar a ser o que Deus quer que você seja. É quando eu me amoldo à vontade do Senhor, e toda vez que eu me amoldo à vontade do Senhor, eu tenho que me preparar para perder algumas coisas particulares minhas. Querido, santidade é Deus pegar você e colocar você numa forma que você não cabe e cortar o que sobra. Quem aqui nessa noite está disposto a dizer: Deus, pode tirar aquilo que não condiz com a tua vontade para a minha vida? Eu sei que eu me apego, eu sei que eu gosto, mas eu estou decidido. Toda vez que Deus chegava, querido, toda vez que eu me encontro com o Senhor verdadeiramente, eu sempre perco alguma coisa. Perco alguma coisa que não é para estar mais na minha vida. Mas a mentalidade das pessoas é só ganhar. Eu só quero receber, eu só quero que Deus me dê, eu só quero que Deus faça. Mas às vezes Ele precisa afetar as suas estruturas. Quando Ele chegou, quando João Batista anunciou a chegada de Jesus, Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Quem é o reino? Cristo. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo. Qual é a base bíblica disso? Quando Jesus chega, Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado. Ele estava falando de quem? Da essência dele.
Então ele disse, João Batista diz: arrependei-vos porque está vindo. E Jesus disse: arrependei-vos porque eu cheguei. Você sabe qual foi as boas-vindas de Jesus? Não foi: eu cheguei e vou te dar um carro novo, eu cheguei e vou te dar aquilo que você sempre quis, eu cheguei e vou fazer de você no palco e todo mundo vai ver que você tem glória. Não, ele diz: eu cheguei, se arrependa. Eu cheguei, amolde a sua vida ao meu estilo de vida. Eu cheguei, entrega o controle para mim, porque com o controle nas minhas mãos, tudo é diferente. Arrependa-se, porque você vai ver a vida de um outro jeito. E o arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento não é dorzinha na consciência. Arrependimento é uma mudança das trevas para a luz, aonde a minha natureza dá lugar à natureza de Cristo, e eu me amoldo àquilo que Ele quer. Deus está procurando pessoas que não só usam Ele para receber o seu benefício. Deus está procurando pessoas que desejam fazer a tua vontade. Sabe o que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele está dizendo: o que me nutre, o que me alimenta é a obediência. Querido, esse mundo não precisa de pessoas que está cheia de desejos e pensamentos positivos. Esse mundo precisa de pessoas obedientes. Amém? Guarde o que eu vou te dizer agora. Busque-o para ver as coisas de Deus, mas obedeça para continuar vendo. Meu Deus, alguém anota isso. Busque-o para ver as coisas de Deus, mas obedeça para continuar vendo. Se tem um povo que Deus vai levantar nos próximos dias, é um povo que tem uma violenta obediência. Eles não negociam princípios, eles não se vendem por aplausos, eles não negociam por nada, eles não são comprados por ninguém, porque já quem pagou o mais alto preço por todas as coisas foi o próprio Senhor Jesus. Quem viu Jesus no secreto não pode ser comprado. Homens e mulheres que são idôneos, têm o caráter aprumado pelo Senhor. Não se trata do que você faz e fala, se trata de quem você se tornou. Vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: quão formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. Quão formosos são os pés, por que não os lábios de quem prega? Os pés, porque a beleza não está no que você fala, mas está no seu caminhar. Aleluia! Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu estou falando para um tipo de gente que vai ter lâmpada no pé e luz no caminho. Pastor, qual a diferença? Tem gente que tem luz no caminho, sabe, entende as coisas, mas não tem lâmpada no próprio pé, ou seja, a palavra conduzindo a sua integridade, conduzindo os seus passos. Aí ele sabe, ele conhece. Já viu gente assim? Conhece tudo, aí ele vai. Eu estou vendo a luz, eu vou, eu sei, eu conheço, mas não tem lâmpada no pé. O primeiro tronco que tem aqui na frente ele tropeça. Mas quando eu tenho luz no caminho, mas a palavra é lâmpada na minha própria vida, eu enxergo aonde eu tenho que ir. Eu digo: eu estou indo, eu estou vendo o alvo, eu estou vendo a Cristo. Mas quando vem um tropeço, eu pulo ele, eu pulo mais um, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Glória! Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós precisamos nos preparar assim, equipando a nossa vida. É aquilo que realmente a gente se tornou. Sabe, eu fiquei muito feliz que eu pude trazer a minha esposa. Isso não é uma exigência, mas os pastores entenderam que ela poderia vir, que ela deveria vir. E isso para mim é maravilhoso, porque eu estou aqui falando com vocês, com pessoas que Deus separou, com gente de responsabilidade. Eu poderia dar um show de palavras para vocês, mas o que vai respaldar aquilo que eu estou falando é quem eu me sou dentro da minha casa. Por isso eu gosto de estar com a minha família, com a minha esposa. Um dia eu estou pregando no Rio de Janeiro e um pastor falou: pastor Fabrício, desculpa, eu perdi uma parte da sua palavra. Aí eu disse: não, pastor, tranquilo, você estava trabalhando. Ele falou: não, é porque eu estava olhando a sua esposa. Eu falei: opa. Ele falou: calma, pastor. Era um senhor. Ele falou: não, é porque eu fiquei impressionado com a maneira que ela reagia enquanto você pregava.
ela se quebrantou com a sua palavra, ela vibrou com a sua palavra, ela anotou a sua palavra, e eu comecei a me quebrantar e pensei comigo, ainda existe alguma coisa na minha vida, porque se aquilo que eu estou falando para vocês não faz sentido dentro da minha rotina, vocês não vão receber nada, porção nenhuma do Senhor daqui. A minha esposa conhece os maiores dos meus defeitos, mas ela ainda acredita no que eu carrego, e isso me dá jurisdição para falar aqui nessa noite. Que Deus está procurando é homens de integridade, querido. O que dava peso para um microfone como esse antigamente, pastor, era a Grécia, a intelectualidade, homens inteligentes, palavras bonitas. Mas o que dá peso para um microfone como esse nesse tempo é um homem íntegro, é a sua casa ajustada. Meu Deus, eu estou sentindo que Deus vai levantar gente aqui que não vai negociar os seus princípios, que vai se manter na mesma palavra, independente do cenário. Querido, toda proposta que te oferece crescimento, quebrando o princípio, é como aquele que te leva até as nuvens e não te oferece paraquedas. Uma hora a conta chega. Então eu preciso me preparar, cuidando para que a integridade da minha vida fale mais alto do que as minhas próprias palavras. Amém? Querido, nesse texto, os discípulos, no versículo 3 de Mateus 24, os discípulos estão perguntando para Jesus, quais são os sinais dos fins dos tempos e da sua vinda? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas hoje têm perguntado isso. Quais são os sinais? Jesus podia nessa hora ter respondido tanta coisa. Ele podia ter dito, vai ser maravilhoso, vai ser glorioso, eu vou vir com poder, eu vou vir com grande glória. Mas sabe qual foi a primeira coisa que ele respondeu para os discípulos? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. A primeira coisa que nós precisamos nos preparar nesse tempo é contra o engano. Nós vivemos o tempo do fake, as notícias falsas. Aqui se fala fake também, os fakes, os filtros. Hoje em dia você não pode mais reproduzir qualquer vídeo que você recebe sem antes ver a fonte, porque é tudo montagem, é tudo misturado, é tudo falso. Antigamente os noticiários davam notícias, hoje eles dão opiniões, ideologias. O engano é um sinal desses dias que irão correr. Na nossa época não tinha fake news, na minha época lá de trás, de pequeno. Sabe qual era a fake news da minha época? A fake news da minha época era minha mãe, na porta do quarto, com o tamanco atrás das costas, dizendo, abre filho, nós só vamos conversar. Essa era a fake news da minha época. Quem aqui identifica com isso, hein? Alguém aqui se identifica? Mas hoje em dia não, hoje em dia há muito engano. Querido, preste atenção no que eu vou dizer, escute, a mentira está tão bem produzida hoje em dia, as ilusões têm o seu design tão bonito, a mentira está tão bem sofisticada, que quem é verdadeiro parece arrogante. Eu vou repetir isso, nesse tempo, a mentira está tão bem produzida, a mentira está tão bem desenhada, ela é tão bem preparada, que quem é verdadeiro parece arrogante. Quem é verdadeiro parece antiquado. Nós vivemos um tempo de engano. Hoje, os filtros, as imagens modificadas, e nós precisamos nos preparar para isso. Aí você pergunta, pastor, como eu me preparo para isso? Só tem uma coisa que vence o engano: discernimento. Fala comigo, discernimento. Escuta, o Senhor falou ao meu espírito que aquilo que nós íamos pregar hoje, pessoas iam receber no seu espírito. O Senhor está abrindo uma porta de discernimento sobre a vida de vocês. Nós estamos com pessoas de governo aqui, eu aprendi que quem se antecipa governa. Antecipar fala de prevenir, de ter uma sabedoria para que antes que a coisa ruim aconteça, você possa ter um plano de ação. Aleluia. Guarde isso, quem anda na prevenção não precisa de recuperação. Eu gostaria que vocês recebessem isso nessa noite, uma graça de prevenção.
uma graça de discernimento. Você sabe como o povo se posicionava contra a guerra nos tempos do Senhor, os reis de Israel? Eles botavam uma torre, pastor, em cima das muralhas da cidade. Para que servia a torre? Para dar visão, para que quando o inimigo viesse, eles já sabiam que o inimigo está vindo. Sabe o que é isso? O discernimento. É quando você está antecipado, é quando a sua intimidade com o Senhor proporciona uma visão no qual você antecipa. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. Antes que o mal chegue, você vai chegar primeiro. Antes que o mal chegue, a palavra vai vir na frente. Antes que essas coisas venham. Um posicionamento de discernimento, de ter visão, querido. Tem muita gente que enxerga com os olhos, mas não vê com a mente, não tem sabedoria na visão, não consegue enxergar e se antecipar às circunstâncias. Eu vi isso nessa pandemia, um povo crente, um povo que se dizia crente, em pânico, em desespero. Eu sei que a situação é difícil, mas nós não podemos entrar em pânicos a ponto de botar tudo a perder por causa de um momento difícil. Os momentos difíceis revelam a soberania de Deus, a fragilidade dos homens e o poder da fé. E o que Deus faz em momentos difíceis? Ele levanta homens com visão. Momentos difíceis precisam de homens com visão. Já dizia um provérbio oriental: tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas fracas, e pessoas fracas geram tempos difíceis. E se nós estamos vivendo um tempo difícil, o que Deus vai levantar nessa hora? Homens fortes, pessoas com visão, querido, gente com discernimento vai ser levantado. Você não pode ficar sufocado nos seus problemas, querido. Problema, ou você está resolvendo, ou você está criando. Então segura essa palavra aí. Se você não estiver resolvendo, provavelmente está criando. Você precisa escolher se você vai ser quem tem visão, ou se você vai ser aquele que vive reclamando. Querido, ou você é o que contamina, ou você é o contaminado, ou você é a cura. Eu decidi ser cura. A gente precisa escolher que tipo de postura a gente vai ter. Será que tem mais alguém aí que diga: eu vou ser a cura? Pastor, mas está um problema em volta de mim, está uma perseguição, mas Deus precisa levantar alguém com visão nesse meio. E quem está ouvindo essa palavra é você aqui hoje. Aleluia. Está todo mundo vendo aquele gigante vindo, e ninguém tem coragem de enxergar a situação. Olha o que Davi fala: o que vão dar, hein, para quem derrubar esse gigante? Ele olhou o que estava vindo por trás. Ele olhou por trás do gigante. Por trás do gigante ele se tornaria alguém respeitado. Por trás do gigante ele receberia a filha do rei. Por trás do gigante ele não pagaria imposto. Por trás do gigante ele veria a glória de Deus. Enquanto está todo mundo olhando, imagina comigo, queridos, quando Davi foi enfrentar aquele gigante, eu fico pensando, todo mundo falando: Davi, meu Deus, Davi, olha só o tamanho da caneleira dele, Davi, preste atenção, olha o tamanho do peitoral dele, Davi, olha o tamanho do escudo dele, Davi, olha o tamanho da espada dele, Davi. Mas eu imagino o Espírito Santo chegando bem pertinho e falando assim: Davi, dá só uma olhadinha no tamanho da testa dele. Quem tem visão sabe o caminho, quem tem visão enxerga onde não enxerga ninguém. Aleluia. O que você vai ver? O tamanho do gigante, a crise econômica, as próximas doenças que vão vir, ou você vai vir a testa do gigante e vai começar a preparar a funda que Deus colocou na sua mão para ver a glória de Deus ser manifesta. Discernimento é visão, querido. Visão. A Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se os olhos forem ruins, todo o corpo estará em trevas, e quão grandes trevas será. Então se os seus olhos forem bons, o resultado é bom. Então o que define muitas vezes não é o cenário, é o jeito que você olha. Se você entendeu o que eu disse, você não vai perder o que eu vou falar agora. Você não vê as coisas do jeito que elas são, você vê as coisas do jeito que você é. Meu Deus, alguém aqui pegou esse negócio aí? Os meus olhos são a candeia do corpo. Está todo mundo dizendo: morreu Lázaro, ele está doente. Jesus fala: não, essa enfermidade não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus. Homens de visão, homens de discernimento, visão nas dificuldades,
e visão nas oportunidades. Eu me lembrei agora da história verídica de um rapaz que ele queria trabalhar numa multinacional. Hoje ele é diretor de 5 de várias empresas. E ele contou que ele era ajudante de uma sapataria, engraxava sapato e arrumava, ajudante geral. Aí ele viu um anúncio, há muitos anos atrás, o processo seletivo era diferente de hoje. Ele viu um anúncio, vaga para um terceirizado aqui, um negócio terceirizado dentro de uma multinacional. Ele falou para o chefe dele: nossa, é agora o negócio, tem que se apresentar, você me libera? Aí ele liberou, ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele entrou uma fila enorme, e só tinha mais 15 minutos, e uma fila de mais de 100 pessoas. Antigamente eles levavam na hora, faziam uma entrevista, não tinha esse processo seletivo de hoje. E ele ficou lá no fim da fila, as pessoas começaram a desistir na frente dele. Ele viu que não ia dar tempo, realmente não ia dar tempo dele chegar, e as pessoas desistiram. Então ele saiu do último lugar, escreveu um bilhete, foi lá na frente e disse: entrega para quem está fazendo a seleção das vagas, entrega esse bilhete aqui. E aí entregaram o bilhete. Daqui a pouco sai o líder que estava cuidando das vagas, levantou e disse: quem escreveu esse bilhete aqui? Ele lá atrás: fui eu, senhor. O chefe disse: pode sair todo mundo, você está contratado. Sabe o que estava escrito no bilhete? Não tome nenhuma decisão sem antes falar comigo. Assinado Zezinho. Tem alguém que tem que ter visão, meu querido. Alguém precisa ter discernimento. Eu estou vendo um monte de Zezinho, Dona Maria aqui nessa noite. Pessoas improváveis, aleluia, que ninguém conhece, mas que Deus vai dar uma resposta. Essa comunidade é uma comunidade de improváveis, mas Deus é especialista para usar improváveis para conquistar coisas impossíveis. Sabe quem está aqui nessa noite? Um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Quem é esse? A Bíblia diz: está aí um rapaz, ninguém conhecia, ninguém sabia o nome, a Bíblia não cita o nome dele, a Bíblia diz: tem um rapaz aí. Sabe que tipo de gente é essa? Ninguém conhece, mas está carregando algo que vai alimentar uma multidão. Ninguém conhece, mas está carregando, aleluia. Tem gente aqui que é igual o José, está guardando o trigo para o tempo certo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Que glória do Senhor aqui nessa noite. O Senhor está separando aqui pessoas para o congresso, pessoas para a escola, pessoas para a universidade, pessoas para a área da saúde. O reino de Deus, querido, precisa de filhos se movimentando pela terra. Meu Deus, discernimento, visão. Segunda coisa que a gente precisa se preparar nesse tempo é para as dificuldades. A Bíblia diz que virão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ganhar tempo, mas ali vai falar de como a sociedade vai se movimentar. Maledicência, blasfêmia, egoísmo, pessoas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O homem vai ser amante de si mesmo. Tudo isso já existe, mas essa característica vai potencializar. Então nós temos que entender que nessa hora nós precisamos nos preparar para as dificuldades. A gente tem que aprender a transformar os nossos impactos em impulsos. O mundo precisa de crentes resilientes. Pastor, o que é resiliência? Capacidade de voltar ao estado original, mesmo depois de um impacto. É quando vem um impacto contra você, e você apanha com aquele impacto, mas você volta no mesmo lugar. Se você quiser aprender mais sobre isso, vai assistir o filme do Rocky Balboa. Ele apanha o filme inteiro. Daqui a pouco toca a musiquinha. Tarará. Meu, do nada o cara me vem e... Mas sabe por que eu dei esse exemplo? Porque um dia ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Depois de levar tanta cacetada, ele com a boca torta, ele disse assim: o segredo não é o quanto você bate, mas é o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Pega essa palavra aí, meu irmão. Onde está isso? 2 Rocky Balboa, capítulo 1, verso 2. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante das dificuldades.
Você não tem noção como as coisas ruins que você passa, às vezes está cooperando para a jurisdição que Deus quer te dar amanhã. Você sabe quem mais mostra quem você é? Não é os seus diplomas, são as suas cicatrizes. Os diplomas mostram o que você aprendeu, a cicatriz mostra o que você venceu. E Apocalipse capítulo 3 diz: ao que vencer, meu Deus, homens de cicatrizes, mulheres de cicatrizes, são as pessoas, querido, Deus antes de usar os homens, Ele marcava eles primeiro. Jacó, Deus marcou na coxa. Jacó ficava mancando. O que é isso, Jacó? Eu me encontrei com Deus. Você pode pensar, mas ele foi marcado na coxa. Mas ele foi marcado na coxa, mas o nome dele mudou. Você era Jacó, agora você é Israel. Fala comigo, quando Deus me marca, Ele muda a minha identidade. Tem gente que não sabe quem é porque não deixa Deus te marcar. Você tem que vencer, querido. Você não tem noção. Às vezes você fala: Deus, tira o peso. Deus fala: não, vou fortalecer seus ombros. Meu Deus, que glória de Deus aqui hoje, querido. Hoje é dia, queridos. Não, porque a gente sempre quer que tire o problema. A gente tem uma mania de endemoniar a tribulação. E quem diz que tribulação é demônio? Olha o que diz a Bíblia sobre isso, Romanos 5, 3 e 4, nos alegremos na tribulação, porque a tribulação produz, fala comigo, tribulação não é demônio, é produção. Tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Nós não temos noção, quando nós vencemos o impacto da dificuldade, como nós nos tornamos mais fortes depois. Então para de endemoniar os processos que você tem que passar para se tornar o que Deus quer. Sim, eu sei que existem as provações do diabo, eu sei que existe a batalha espiritual, mas nem todo o impacto que a gente sofre é o diabo. Escute, tem tempestades que é o diabo que vem contra você, mas tem tempestades que é Deus que põe para regar a terra, e tem aquelas que é você mesmo que entra, e essa terceira é a mais comum. Tem umas que você cria. Está entendendo? Então nós precisamos entender o poder de vencer dificuldades. Serão tempos que Deus vai levantar homens fortes e mulheres fortes em meio à dificuldade. Qual é o cenário para Deus criar? A Bíblia diz: a terra era como? A terra era esplêndida, a terra era magnífica, era belezinha, igual os ursinhos carinhosos. Não, a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus, querido, o melhor lugar para Deus criar é o lugar do caos, é o lugar da dificuldade. Agora veja como é que ficou depois da pandemia. A economia sem forma e vazia, as estruturas sem forma e vazia, tudo, as dificuldades sem forma e vazia. Que cenário maravilhoso para Deus dizer: haja, 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 haja. Esse é o cenário para Deus dizer: haja. Eu vi o que aconteceu. Os japoneses me ensinam muita coisa. Eu aprendo com esses japoneses. Eu vi uma técnica de ressignificação de vasos no Japão. Eu falei: meu Deus, eu aprendi com isso. Antigamente eles faziam vasos de cerâmicas, sabe, tipo enfeites bonitos. E quando quebrava um vaso, o que você faz? Joga fora. Você perde o vaso. Ninguém quer comprar um vaso. Você vai comprar um vaso quebrado? Você vai comprar um quadro quebrado? Você não vai. Mas sabe o que eles começaram a fazer no Japão? E começaram, ao invés de jogar fora e fazer um vaso novo, porque quando a produção faz tudo igualzinho. Eles começaram a remendar os vasos quebrados. Pegava a parte que tinha quebrado e grudava. Aquilo tornou aqueles vasos únicos, porque ninguém tinha marquinha do lado direito igual aquele. Ninguém tinha o defeitinho embaixo que foi remendado igual aquele. Ninguém tinha aquela característica. Quando os vasos são novinhos, todos são iguais, mas o que começou a dar valor para o povo eram os vasos que tinham suas marcas específicas. Querido, tem marcas nessa vida que só você tem. Será que você não está entendendo que essa marca que você tem, muitas das vezes vai revelar o valor que você vai ter, porque você venceu aquilo, e por causa de vencer aquilo, Deus te usa, aleluia.
Um dia eu estou pregando numa cidade, e eu fui numa jovem de 13 anos, e eu comecei a orar com ela. Eu disse: eu vejo você no meio de jovens, e essas jovens estão se cortando, e elas querem se suicidar, e elas estão em volta de você, e você está falando com elas. A menina começou a chorar, entrou em crise. Ela chorava. O culto acabou, todo mundo indo embora, e ela veio chorando. Ela disse: pastor, você me disse aquelas palavras, você me disse. Eu falei: sim. Ela disse: eu não posso, eu não consigo. Eu falei: por quê? Porque eu me cortava, porque eu pensei em tirar minha própria vida. Eu disse: é justamente por isso que é você, porque aquilo que você venceu se torna jurisdição para você falar na vida das outras pessoas. Guarda esse mistério, hein? Ferida curada prega. Ferida curada é um preletor, e tem dom de cura também. Você não tem noção o que as suas cicatrizes podem fazer. Por isso a gente precisa de homens resilientes. Então, primeira coisa, saber lidar com o engano, discernimento. Segunda coisa, a resiliência no meio dos dias difíceis. Isso vai ser muito característico nesse tempo. Mais uma coisa que eu queria deixar com vocês, querido, é como vencer a frieza. Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Note que nós estamos preparando você para aquilo que está acontecendo e vai aumentar nos próximos dias, porque a Bíblia diz que o joio cresce até o dia da colheita, e o trigo também. O dia da colheita é o dia do Senhor. Se cresce o joio e cresce o trigo, quanto mais perto do tempo da colheita, maior é o tamanho do joio, ou seja, maior é a impiedade do ser humano, maior é essa, mas também maior é o nível do trigo verdadeiro. Nos últimos tempos nós vamos ver o pior tipo de sociedade que já existiu, mas um nível de igreja glorioso como nunca antes. Eu estou falando da igreja verdadeira. Então se prepare para tempos difíceis, mas para muita glória de Deus. Nas noites mais escuras é que você vê as melhores estrelas. É espremendo a uva que você faz o vinho, é espremendo a azeitona que sai o azeite, é espremendo a mirra que sai o perfume, é espremendo um menino que sai um homem, e é espremendo um homem que sai um homem de Deus. Nós temos que nos preparar para isso. Agora, a frieza vai vir. As pessoas já estão se esfriando. Quantas pessoas depois da pandemia nunca mais vão voltar para a igreja? Eu não sei aqui, mas no Brasil inteiro, pastores falam comigo: olha, tem gente que sumiu e não volta mais, se desviou totalmente. E nós estamos vivendo, e a Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses 2, Tessalonicenses capítulo 2, do 1 até o 4, vai falar desse cenário. Não se engane a respeito da vinda do Senhor, que isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Então nós temos que parar para pensar nessa frieza. Pastor, como eu venço a frieza? Fala comigo: intimidade. O único remédio para uma geração fria é homens e mulheres íntimos de Deus, porque a intimidade é o que verdadeiramente aquece a minha fé. Chegou a hora, querido, que Deus vai revelar os íntimos. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não tem favoritos, mas Ele tem íntimos. Salmo 25:14 diz: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredo. Salvação Ele dá a todos que crêem, mas segredo Ele não conta para qualquer um. Será que tem alguém aqui que vai querer segredo, hein? Você vê nas movimentações em volta de Jesus, tinha 5.000 que só queria pão. Acreditava Jesus estava ali, mas ele queria o que? O pão. Mas tinha 12 que queria a presença. A multidão que só queria a resolução do seu problema via Jesus operando de longe, mas os discípulos sentavam do lado dele na mesa, porque a motivação pelo qual você o busca define a distância que você vai ficar dele. Se você é íntimo do Senhor, você não quer só o que Ele te dá, você quer a vontade dEle, a palavra dEle. Então chegou o tempo que Deus vai levantar os íntimos. Você lembra quando a filha de Jairo foi dada como morta? Estava todo mundo chorando, uma emoção, sabe o movimento emocional? Porque eles pagavam carpideiras para chorar, para mostrar que era importante, e ficava um monte de gente chorando. Jesus, ele entra no cenário com quem? Com a família e os discípulos. O que ele estava fazendo? Sai os emocionais e entra os íntimos.
E quando sai o chorão entre os íntimos, ele diz: Talita cumi, aquela geração que está caída, levanta. O Senhor está mexendo no altar da nação. Ele está tirando os emocionais e colocando os íntimos. E uma geração que está morrendo vai se levantar. O que mais as pessoas têm hoje é superficialidade. Raso, vive no raso. É a comidinha rasa. Sabe o que entretém essa geração? Os videozinhos de 15 segundos. O alimento mais raso que já vi na minha vida é esse alimento. E Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus só pode pôr coisas profundas em gente profunda. Por isso é hora de mergulhar. Fala comigo, mergulhar. Sabe o que vai tirar a frieza? A profundidade. É mergulhar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais subiu o coração dos homens, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no verso 10 diz: e o Espírito Santo percrusta nas profundezas de Deus. Você, pela intimidade, você recebe pelo Espírito aquilo que está oculto aos homens. Ele diz: eu escondi isso dos sábios e entreguei aos pequeninos. Então está na hora da gente mergulhar. Você já viu quando você mergulha, alguém mergulhar, quando mergulha muito fundo no mar, por exemplo, que tem que ter um equipamento necessário, porque senão a pressão da água estoura a pessoa, ouvido. Então, em Cristo é a mesma coisa. Se você mergulhar profundo, o pecado não aguenta a pressão da água. Se você mergulhar profundo, a depressão não alcança a pressão da água. Eu vi um documentário de uma espécie de peixe, que ela vive tão profundo, mas tão profundo no oceano, num lugar muito, muito profundo, que ela não precisa da luz do sol. Deus deu uma própria luz para ela. Olha Deus ensinando a mim e a você, que se você mergulhar profundo nele, você não precisa andar na luz dos outros. Ele dá uma luz para você andar. E sabe o que acontece? Nunca um pescador conseguiu pescar esse peixe, porque a rede nenhuma consegue alcançar onde ele está. Amém. Se você mergulhar profundo, essas coisas não te alcançam mais. Deus está precisando de gente profunda. É o tempo de destruir a frieza. Um dia eu estava vendo o sabiá. O sabiá é uma espécie de pássaro que quando todos estão dormindo, ele está cantando. Eu disse: Senhor, eu quero ser esse. Eu quero ser um sabiá. Está todo mundo dormindo, eu vou estar: a Ele a glória, a Ele a glória. Será que tem algum sabiá aqui que vai cantar enquanto tem uma geração dormindo? Aleluia. Meu Deus. Foi só para testar o músico. O cara é bom mesmo, ele entrou rapidinho, né? Amém. Queridos, existe um tipo de gente próximo do Senhor que Deus vai levantar para os últimos dias. Aleluia. Então fala comigo, discernimento. Fala comigo, visão, resiliência e intimidade. Não tem como se não houver esse caminho. E o último ponto que eu queria trazer: família. Quando a Bíblia diz estejam preparados, tem uma agenda contra a família que está sendo levantada. Tudo que vai vir daqui para frente vai vir de uma certa forma para querer destruir a família. Mas Deus está levantando uma igreja que entendeu o poder e a relevância que a família tem aos olhos de Deus. Querido, preste atenção. Deus se move em família. O Deus Pai, o que nós somos para o Deus Pai? Filhos. E para Jesus o Filho? A esposa. E para o Espírito nós somos a casa. O nosso Senhor é um Deus familiar. A família é a base da construção de Deus. Se tem uma coisa que os homens que estão preparados para esses dias vão fazer, é proteger as suas casas. Agora preste atenção. A Bíblia diz em Josué 24:15: eu e minha casa. Talvez você vai dizer: isso é uma promessa. Já disseram, isso é uma promessa. Isso não é uma promessa.
Se você ler o texto, Deus não está prometendo nada nesse texto. É Josué que se posiciona e diz: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então escute, eu e minha casa serviremos ao Senhor não é promessa, é posicionamento. Como? Você, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O homem tem a responsabilidade de amar e cuidar e zelar pela sua família. Hoje as pessoas estão se separando por tudo, por qualquer coisa. Os casamentos estão sendo atacados, mas Deus, Ele revela a presença através do casamento. Ele comparou o casamento com a união de Cristo e a igreja. Querido, o casamento é propósito. Não se case para suprir carência, se case para cumprir um propósito. A criação de filhos está sendo deteriorada porque o pai faz tanta coisa, mas não é presente na vida dos seus filhos. Então guarde o que eu vou te dizer: pais ausentes, filhos vulneráveis. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. O que nós vamos ter nesse tempo? Pais presentes e casamentos estruturados. A família é a maior base missionária que existe. A família é a maior base missionária que existe. Pais que são exemplos. Não adianta dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, a Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no. Ou seja, você está andando para que ele veja você andar. Pais presentes e pais exemplos. Sabe o que eu sinto? Esse é o tipo de igreja que realmente vai revelar a glória de Deus. Famílias estruturadas são um evangelista em potencial. As pessoas vão olhar a sua casa e vão dizer: não há outro além de Jesus para fazer aquilo naquela casa. Existe uma renovação na mesa e no quarto. Eu vou encerrar nesse pedaço. Fala comigo: a mesa da minha casa e o quarto da minha casa. Eu não sei o que está acontecendo no seu quarto, mas a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensará. Fala comigo: o meu quarto é lugar de recompensa. Aleluia. A mesa da nossa casa. Os maiores milagres de Jesus foram na mesa, muitos deles. Mas hoje a mesa está sendo perdida, pastores. O pai come no sofá, a mãe na cozinha, o filho no celular, a filha no tablet, quando deveríamos voltar para a mesa. Os discípulos no caminho de Emaús não estavam reconhecendo Jesus ressurreto falando pelo caminho, mas a Bíblia diz que quando ele assentou na mesa e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, pastor. Talvez os seus filhos não reconheçam o Jesus que você falou pelo caminho, mas vai acontecer alguma coisa naquela mesa daquela casa. Vai acontecer coisas no quarto. Eu vou encerrar rapidinho com a minha história. Querido, sabe quem era eu? Viciado em crack. Eu era um jovem que conheceu Cracolândia, que estava decretado na sua vida. O crack tinha me dominado, eu perdi tudo. Eu fui impactado para começar a ser salvo num terreno baldio, 3 dias virado no início de overdose. Porque enquanto eu estava morrendo de overdose, a minha mãe estava com o joelho dobrado na sala de casa. Ela dizia: os meus olhos não podem ver o Fabrício, Senhor, mas os seus olhos estão sobre toda a terra. Aquele dia começou a minha libertação. Querido, preste atenção. Eu fui o único usuário de crack da minha família, uma família tradicional na minha cidade. Hoje eu sou o único pastor da família. Eu sou pastor dos meus pais, dos meus primos. Escute, a maior pregação que Deus já me levou num dia, não foi pregando em multidões, nas nações, isso tudo eu já fiz, mas foi na mesa de quintal. Eu estava atrás de uma mesa com a Bíblia aberta, pastora, e tinha 20 pessoas me ouvindo. Sabe quem era? Meus primos, minhas primas, meus avós, meus tios. E diz que o profeta em casa não é reconhecido, mas naquela noite o Senhor quebrou os protocolos. Enquanto eu falava, uma glória de Deus desceu no ambiente, querido.
eu vi os meus primos em pranto, os meus tios, meus avós, eu vi a minha casa, a minha família se entregando ao Senhor. Eu queria dizer para você: Deus ainda faz milagre no quintal, Deus ainda opera sinais na mesa, Deus ainda invade um quarto e transforma a realidade de uma casa. Fique de pé, aleluia. O Senhor está salvando famílias aqui hoje.